O Brasil de 1930 era um país em ebulição. Uma nação jovem, marcada por contrastes, desigualdades sociais profundas e uma política dominada pelas oligarquias. Mas por trás dos discursos e das aparências havia algo ainda maior em jogo. Um conjunto de forças ocultas que levariam um homem quase desconhecido até então a se tornar o personagem mais poderoso do país. Esse homem era Getúlio Dornelles Vargas. E sua chegada ao poder não foi apenas resultado de articulações políticas. Foi uma mistura de conspiração, revolução e um conjunto de eventos misteriosos que até hoje levantam dúvidas e questionamentos. O que de fato aconteceu nos bastidores da Revolução de 1930? Até onde foi articulação política? Até onde foi manipulação de forças ocultas? E até que ponto o destino de Getúlio foi moldado por algo maior? Para entender a ascensão de Vargas, é preciso voltar ao período conhecido como política do café com leite. Minas Gerais e São Paulo se alternavam no poder, garantindo que os interesses das elites rurais fossem sempre preservados. Mas em meio a esse jogo de cartas marcadas, cresciam as tensões. Estados como o Rio Grande do Sul, terra natal de Vargas, começavam a questionar esse arranjo. O povo, por sua vez, vivia em meio a crises econômicas e insatisfações sociais. Era o cenário perfeito para uma ruptura, mas ninguém poderia imaginar a intensidade das reviravoltas que viriam a seguir. Em 1929, a crise da Bolsa de Nova York atingiu o Brasil em cheio. O café, principal produto de exportação, desvalorizou-se. A economia entrou em colapso, e a confiança no sistema político foi abalada. Getúlio Vargas, até então governador do Rio Grande do Sul, percebeu a brecha. Junto com aliados mineiros e paraibanos, formou a Aliança Liberal, lançando sua candidatura à presidência em 1930. Mas o resultado não foi o esperado. Júlio Prestes, candidato apoiado por São Paulo e pelo então presidente Washington Luiz, venceu as eleições. Vargas parecia derrotado. Só que nos bastidores, uma série de eventos misteriosos começava a mudar a história. Em julho de 1930, o candidato a vice-presidente da chapa de Vargas, João Pessoa, foi assassinado em Recife. Oficialmente, o crime foi passional, ligado a disputas pessoais. A morte de João Pessoa, oficialmente explicada como resultado de uma briga pessoal, rapidamente ganhou contornos políticos. Jornais de oposição diziam que havia algo maior por trás. Como um crime aparentemente banal pôde se tornar o estopim para uma revolução nacional? Há quem sustente que o assassinato foi convenientemente aproveitado, mas há também quem diga que ele foi encomendado para legitimar a revolução. Até hoje, alguns documentos desaparecidos e versões contraditórias alimentam a dúvida. Mais misterioso ainda. Dias antes de morrer, João Pessoa teria recebido cartas denunciando esquemas de corrupção e fraudes eleitorais. Essas cartas nunca foram encontradas. Teriam sido ocultadas? Se o crime foi realmente passional ou se foi um acerto político, jamais saberemos. Mas o fato é que sua morte transformou Vargas de candidato derrotado em líder revolucionário. Quando os levantes começaram, parecia haver uma força invisível abrindo espaço para Vargas. Tropas desertavam, generais mudavam de lado de repente. Como explicar que um governo eleito, com o apoio das elites mais poderosas do Brasil, fosse ruir tão rapidamente? Uma das versões mais intrigantes é a de que setores militares já conspiravam contra Washington Luiz muito antes, e que Vargas foi apenas o rosto escolhido para legitimar a queda. Há também quem fale da influência estrangeira. A crise do café afetava bancos internacionais, especialmente nos Estados Unidos. Teria Vargas recebido apoio externo velado para assumir e reorganizar o Brasil sob novos interesses econômicos? Relatos da época citam encontros secretos entre emissários estrangeiros e políticos da Aliança Liberal. Nada nunca foi provado, mas o rumor persiste. O momento mais enigmático da Revolução foi a deposição do presidente Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930. Ele estava no catete, protegido por tropas leais. Mas de repente, os generais que o defendiam se voltaram contra ele. Não houve batalha. Não houve resistência. Washington Luiz foi preso pelos próprios homens que juraram protegê-lo. Como explicar uma virada tão súbita? A impressão que ficou é que o destino já estava selado antes mesmo da Revolução começar. Vargas seria o novo presidente, não importando o resultado das urnas. Vargas não tomou o poder pela força bruta. Ele chegou como convidado. Quando entrou no Rio de Janeiro em 3 de novembro de 1930, foi recebido não como um invasor, mas como chefe de Estado. Essa transição quase suave, em meio a um país em convulsão,
alimenta até hoje teorias de que a Revolução de 1930 não foi exatamente uma revolução popular, mas um golpe cuidadosamente arquitetado nos bastidores. A dúvida permanece: Vargas era o grande articulador ou apenas uma peça dentro de um tabuleiro muito maior? Uma vez no poder, Vargas mostrou habilidade política impressionante. Criou ministérios, centralizou o governo e iniciou reformas que mudaram a face do Brasil. Mas com ele também vieram novos mistérios. Documentos desapareceram, opositores morreram em circunstâncias suspeitas e vários políticos que poderiam ter contestado sua ascensão simplesmente sumiram do cenário. O Brasil parecia entrar numa era onde a linha entre conspiração e realidade era cada vez mais tênue. Décadas depois, novas investigações ainda tentavam esclarecer o assassinato de João Pessoa. Muitos juristas e historiadores passaram a duvidar da versão oficial. A questão principal era: por que um crime supostamente passional teve consequências tão devastadoras para a política nacional? Teria sido manipulado desde o início para justificar o levante? Até hoje, a morte de João Pessoa é vista como um dos maiores mistérios da política brasileira e um dos episódios mais convenientes da história de Vargas. Outro ponto cercado de dúvidas é a participação das elites econômicas. Grandes empresários, banqueiros e oligarquias regionais apoiaram Vargas quando perceberam que Washington Luiz não resistiria. Mas será que esse apoio foi espontâneo? Ou teria sido comprado ou negociado em reuniões secretas, muitas delas nunca registradas? Rumores falam de malas de dinheiro, promessas de cargos e até ameaças veladas. Nada comprovado, mas o suficiente para alimentar a aura de conspiração que envolveu a Revolução. Um dos mistérios mais intrigantes é o silêncio dos militares que traíram Washington Luiz. Nenhum deles jamais revelou com clareza o que motivou a virada repentina. Alguns morreram anos depois em silêncio. Outros mantiveram a versão de que apenas cumpriram o dever. Mas será possível que um presidente fosse deposto sem que houvesse um acordo maior por trás? O pacto nunca revelado entre Vargas e os generais talvez seja um dos segredos mais bem guardados da história brasileira. O que se seguiu foi uma verdadeira revolução social e política. Vargas implantou leis trabalhistas, fortaleceu o Estado e criou uma nova relação entre povo e governo. Mas, para os mais atentos, essas mudanças eram também a prova de que sua chegada ao poder não foi obra do acaso. Era como se já houvesse um projeto maior, esperando apenas o líder certo para executá-lo. Afinal, quem realmente colocou Getúlio Vargas no poder em 1930? O povo? Os militares? As elites? Ou uma força ainda mais obscura que nunca será revelada? O golpe que mudou o Brasil continua cercado de segredos, e talvez jamais tenhamos todas as respostas. Porque no fim, a história não é feita apenas pelos vencedores, mas também pelos segredos que eles escolhem esconder. Se inscreva no canal Histórias de Tirar o Fôlego para mais narrativas reais, misteriosas e enigmáticas como esta.